é a minha criação de personagem? Vem comigo que eu vou contar tudinho pra você. Bom, eu acho que eu já fiz esse vídeo há uns anos, mas eu vou refazer. Até porque a gente tem mais cartas na manga agora, né, queridos? Então, bora! Vou contar uma experiência aqui que eu vivi em 2023. Uma amiga minha estava fazendo curso de cinema. Foi uma oficina, faça um filme. E aí ela perguntou se alguém queria fazer parte da figuração desse filme. Eu me ofereci, afinal, networking, né, gente? Network é uma experiência nova, então bora. E nisso ela falou: Ju, eu acho que tem uma personagem que combina com você. Oi? Ela falou isso pra mim, tipo, na semana da gravação. Isso, eu peguei o roteiro, vi quais seriam as minhas falas. Ah, beleza, dá pra fazer. Eu não li a história toda, gente. Eu fiquei só naquela uma página que eu tinha. Já dava pra entender um pouco sobre a minha personagem. Só que a minha personagem só aparecia naquele momento. Quando eu fui ler o roteiro inteiro, eu percebi que minha personagem era citada no final do filme. Eu falei, opa, peraí, a personagem é um ponto aqui interessante e importante nessa história. Foi aí, então, que eu comecei a fazer a ficha técnica da minha personagem. Isso foi uma coisa que eu aprendi no meu primeiro curso de interpretação, lá com a Bel Santana, em 2021, online, na mentoria Ator de Verdade. Fazer ficha técnica de personagem, gente, salva vidas, de verdade. Salvou minha vida várias vezes e ainda salva até hoje. E foi nesse momento que eu comecei ali a discorrer sobre a vida, sobre a história de Milena, que era a minha personagem. Quem é Milena? Qual é o nome dela completo? Quantos anos ela tem? De que ela vem? O roteiro só me dava de informação que ela era amiga da protagonista e de uma outra personagem que só aparecia no final do filme. Também era uma peça importante ali na história. E elas faziam faculdade. Por alguma coisa da vida. Eu criei na minha cabeça que a universidade era muito grande, então elas raramente se cruzavam ou começaram a estudar em períodos diferentes. E ali naquele momento era um reencontro da minha personagem com a personagem principal, Elisa, se eu não me engano. E aí eu fui criando toda a história da minha personagem. Quantos anos ela tinha? Se ela está na faculdade? Sim, ela está na faculdade. Por que ela escolheu esse curso? Quais foram as vivências dela? Onde que ela cresceu? O estado, a cidade? Se ela foi uma pessoa que teve muita oportunidade na vida? Se ela não teve oportunidade na vida? Por que ela estava naquela faculdade? Enfim, fui respondendo algumas perguntas clichês ali, essa ficha técnica. E aí me veio um estalo. Eu falei, mano, se a minha personagem conhece a protagonista e uma outra personagem que só aparece no final da história, e ela cita isso, né, que algumas coisas aconteceram e tudo mais, mas ela não fala exatamente o que aconteceu ali no meio do bololô, desse reencontro. Vou imaginar que a minha personagem tem uma ligação X com a protagonista, que tem uma ligação X com a outra fulana. A relação delas de amizade se estremeceu por X fator. Gente, isso não aparecia em momento algum do roteiro, como eu falei, em momento algum da história, mas isso me deu uma baita de uma carta na manga, porque quando eu fui gravar o curta, eu tinha tudo na minha cabeça. Eu tinha certinho quem era a minha personagem, qual era a relação da minha personagem com a protagonista, qual era a relação da minha personagem com aquela pessoa no final do roteiro. E aí, no dia da estreia, eu compartilhei isso com a minha amiga. Olha, então, eu criei uma história que era assim, 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 assim. Aí ela, meu Deus, faz sentido. Eu falei, porque eu caí de paraquedas nesse curta, porque eu não fazia esse curso, eu realmente fui convidada a ter essa personagem. E eu precisava dar vida para ela, eu precisava entender qual era a relação que ela tinha ali com esses personagens e com toda essa história. E isso é uma coisa que todos os atores precisam ter. Uma intimidade com o seu personagem.
E o seu personagem, não esqueça, ele é uma persona. Ele é alguém, ele já tem uma história. Se eu perguntar pra você, qual é a sua cor favorita? Qual é a sua comida favorita? Qual lugar você mais gosta de ir? O que você mais gostava de fazer quando você era criança? Você vai saber responder. Seu personagem também precisa saber responder. Não necessariamente em cena, mas pode ter certeza que todos esses elementos, de alguma forma, vão interferir em como o seu personagem age dentro de cena. Uma outra coisa, e aí eu já fiz um vídeo falando sobre isso, ajuda muito, é escolher um signo para esse personagem. Então, primeiro eu crio o meu personagem, eu crio a característica dele, caso, né, eu não pegue o roteiro de uma outra pessoa, mas seja eu ali fazendo a história. E aí eu procuro assim no Google, signos que são trambiqueiros, sei lá, que caracterizam pessoas trambiqueiras. E o Google vai me dar uma lista de signos de pessoas que podem ter ali, né? Ou sei lá, signos de pessoas carinhosas. E com isso, você vai formando as características do seu personagem. Também tem um outro ponto muito interessante, que é, seu personagem é vilão, é mocinho, como que ele se porta, como que ele reage às coisas, como que é o olhar dele, como que é a fala dele. Ele pode ter um tique, ele pode ser muito supersticioso, ele pode ser uma pessoa ateia, né, que não tem credo nenhum. Ele pode, cética, né? Ele pode, não sei, sabe? Ele pode ter mania de ficar enrolando o cabelo. Ele pode ficar mascando chiclete. Ele pode fazer o que ele quiser. Se isso estiver destoando muito, o diretor vai te avisar. Se não, se agarra nisso e leva esse elemento, um objeto, alguma coisa que faça você entrar nesse personagem e conseguir ali viver ele da forma mais real possível. Existem outras formas de se criar personagens. Eu não domino tanto como o jogo de RPG. Eu entendi, tem gente que usa do jogo para criar personagens. Tarô, ouvi alguém dizer que faz isso também. Aí eu já não sei, gente, porque eu não mexo com tarô, não acredito nessas coisas. Mas cada um vai arrumando aí a sua forma de criar os seus personagens. E também, uma coisa que é muito importante, estudo e pesquisa. Estude personagens da vida real, pessoas da vida real ou personagens de alguma ficção que se assemelham ao personagem que você quer trazer. Veja histórias da vida real, veja como as pessoas reagem às coisas na vida real. Isso também contribui e enriquece muito o que você faz em cena. E aí, gostou? Então, deixa o seu like. Se você tá no YouTube, se você tá no Instagram, deixa um coraçãozinho pra mim, vai, por favor. E coloca a hashtag, se você ficou até aqui, coloca a hashtag minha persona, pra eu saber que você conferiu esse vídeo até o fim. Um beijo e tchauzinho!